Nós queremos continuar, então, dar continuidade à nossa série de pregações que fala sobre maturidade, amém? Nós falamos já em 3 terças-feiras sobre maturidade. Na primeira terça-feira, nós falamos sobre os recém-nascidos espirituais, depois nós falamos sobre a infância espiritual, e na semana passada nós falamos que a maturidade espiritual, ela está ligada a uma questão de matar a carne para que eu possa crescer espiritualmente. Não há como crescer espiritualmente sem que a minha carne seja mortificada. E a gente viu isso através da carta de Paulo aos 1 Coríntios, onde ele fala que ele teve que escrever a eles como carnais ou como crianças. Então, quanto mais infantil eu sou na minha vida espiritual, mais carnal eu sou. E da mesma forma também, quanto mais espiritual eu sou mais maduro espiritualmente. Então a gente viu que a carnalidade, ela está ligada diretamente à minha maturidade espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um outro tema também relacionado à maturidade, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2. Os irmãos vão colocar, os irmãos da mídia, eles vão colocar para a gente o texto de 1 João na sua tela, e aí você pode acompanhar aí no seu smartphone ou na sua TV o texto de 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 12, 13 e 14. 1 João, capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Amém? Ok, aí o texto? Então vamos lá. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Amém? Esse texto, eu já ouvi, na verdade, muitas pregações que falam, usando esse texto, direcionado para um público jovem, mas um público jovem no que diz respeito à idade natural, ou seja, um culto jovem, um culto para jovens, e aí falando sobre esse ponto específico de que os jovens venceram o maligno. Porém, eu queria olhar para esse texto de um ponto de vista, que eu creio que é o ponto de vista mais adequado, pelo qual o João havia escrito, que ele não está falando aqui de idade natural, quando ele faz referência a filhinhos, jovens e pais. Eu quero com você entender que o João, ele está escrevendo essas fases da vida relacionadas à vida espiritual e não à vida natural, a nossa vida carnal. Então, se nós pensarmos dessa forma, nós vamos ver então que o João, quando ele fala filhinhos, ele não está escrevendo para crianças. Essa palavra filhinhos, ela é a palavra teknia, ou teknion, que significa não só filhinhos, mas ela também é uma palavra que é usada para crianças. Ela é uma palavra que foi usada por Jesus, lá em João, capítulo 13, versículo 33. Jesus, ele fala aos seus discípulos, e ele se refere a eles falando de filhinhos. Então, ele fala a eles como filhos de fato. Também nós vemos essa mesma palavra usada em Gálatas, no capítulo 4, quando Paulo fala com os Gálatas e diz que os Gálatas também eram filhinhos. Mas ele não está falando de crianças, eles não estão escrevendo para crianças, eles estão falando filhinhos no sentido de pessoas que são filhos espirituais e que ainda são pequenos na fé. Então, nós entendemos que esse texto está então falando de idades espirituais, começando falando por filhinhos. E nós entendemos também que isso está muito ligado àquilo que nós falamos nas outras semanas, porque quando o João fala filhinhos, ele fala filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, essa é a primeira coisa,
E a segunda coisa que ele fala é, os pecados foram perdoados, e também fala, porque vocês conheceram o Pai. Então ele está falando exatamente de uma questão de nascimento espiritual, porque lembra quando eu falei na primeira terça-feira, eu falei que quando alguém nasce, essa pessoa ela é uma nova criatura, porque todos os seus pecados foram perdoados, e ela nasce, né, novinha em folha. Para o céu, para Deus, ela não tem mais, ela nasce com histórico limpo. Então, o João ele está fazendo referência exatamente a isso. Ele diz, os filhinhos tiveram seus pecados perdoados e conhecem o Pai. Por quê? Porque você, quando aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus se torna o seu Pai, e agora você então passa a conhecê-lo não como um Deus distante, não como apenas Deus, mas como seu Pai. Então, nós entendemos que existe uma infância espiritual, a gente já falou isso extensivamente, e agora nós vamos falar então sobre a juventude espiritual. Então, se há uma infância espiritual, nós precisamos entender que há um período de adolescência e juventude espiritual, e que existem características da nossa juventude espiritual que se assemelham às características da juventude física. Mas também o João fala sobre a juventude, e o João dá algumas características relacionadas à juventude espiritual que nós também vamos olhar, ok? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que também o João fala aqui sobre os pais. Então ele fala de filhinhos, fala de jovens e fala de pais. E nós precisamos entender então que a juventude espiritual, ela é um meio termo entre a infância espiritual e o momento em que você se torna adulto, porque você gerou uma nova vida. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você sabe que uma menina com 12 anos, talvez até com 11, algumas até mais cedo, talvez com 10 anos de idade, elas já são aptas a gerarem uma nova vida, porque elas se tornaram mocinhas, né? A mesma coisa os meninos com 11, 12, 13 anos, eles são aptos a gerar uma nova vida, certo? A grande questão que nós precisamos, e isso assim, é uma grande verdade, é que a gente sabe que eles são aptos para fazer isso, mas eles não têm maturidade para isso. Eles precisam ainda continuar crescendo para eles ganharem maturidade e experiência para chegarem ao ponto de poderem ter um filho na idade certa. A mesma coisa acontece com a juventude espiritual. A juventude espiritual é um momento de grande empolgação. O jovem é alguém muito empolgado. O jovem tem muita energia, o jovem ele quer correr, ele quer jogar bola, ele quer se envolver nas coisas, ele quer ter uma paixão, o jovem ele é apaixonável. E todas essas características, elas estão ligadas também à fase de juventude espiritual. Na juventude espiritual você se torna alguém, você passou daquela parte da infância, onde você precisava só se alimentar com leite espiritual, e você chega a um momento em que você ganha força. Eu não sei se você já percebeu que o jovem, né, a questão é muito legal, porque às vezes você tem um jovem que tem 11 anos e ele é pequenininho, e passam-se 2 anos sem você ver aquele jovem, né, que era pequenininho, e 2 anos depois ele está do seu tamanho, né? Em questão de 2 anos eles crescem 20, 30 centímetros, porque chegou naquela fase de esticar. E de repente de um menino, uma criança que não tem força, que não tem tamanho, ele passa, de repente, a alguém que tem muito tamanho e muita força. E, muitas vezes, esses jovens eles não conseguem nem saber lidar direito com a sua força. Chega aquele momento que parece que o jovem fica todo desengonçado e meio atrapalhado, derruba tudo, porque ele não está acostumado com a sua força. Os jovens espirituais também, eles crescem, chega esse momento de crescimento em que eles adquirem força. Eles adquirem muito poder, muita potência, e eles são apaixonáveis, eles se apaixonam pelas coisas. É interessante porque dentro da igreja você percebe esse momento na vida de algumas pessoas, quando de repente ele conhece algum tema e ele se apaixona por aquele tema. E parece que aquele jovem espiritual ele só sabe falar daquele tema. Por quê? Porque jovem é apaixonável. Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, quando um jovem escolhe o seu time de coração.
E, de repente, parece que tudo para ele é o time de coração, até ele perceber que a vida não é só o time. E aí ele começa a perceber que tem outras coisas. Assim também acontece na juventude espiritual. De repente, ele se apaixona por um tema bíblico, ele se apaixona por um ministério, ele se apaixona por um instrumento, por uma música, por um cantor, por um pregador, por um determinado livro. Ele se apaixona e parece que ele só sabe falar daquilo, porque é um momento apaixonável do jovem. Porém, eles ainda não estão no ponto de ter uma responsabilidade tamanha que ele possa cuidar de outras vidas ou gerar outras vidas. Ou ele até pode gerar outras vidas, mas ele não cuidará como um adulto cuida. É assim que nós vemos quando, né, adolescentes muito novos acabam engravidando e tendo filhos, né? Tem que ter a ajuda de um adulto para ele poder cuidar daquela criança, porque facilmente ele abriria a mão. Eu estou falando de um adolescente, né? Facilmente o adolescente, tanto o menino quanto a menina, abriria a mão do cuidado da criança em pró de uma vontade própria. Por exemplo, está lá jogando no celular e chegou o momento de dar banho e capaz ele de esquecer do momento do banho para continuar jogando. Né? Eu não estou julgando ninguém, só estou falando de um exemplo, né? Um exemplo qualquer. Por quê? Porque, na verdade, ele ainda pensa muito em si, ele não está pronto para abrir mão do seu tempo em pró de um filho ou em pró de alguém. E isso acontece com a juventude espiritual. Você vê jovens espirituais que evangelizam outros, mas quando aquele outro começa a dar muito trabalho, eles dizem assim, eu vou cuidar das minhas coisas, né? Esse está me dando muito trabalho, esse filho espiritual. A juventude espiritual, ela é esse momento em que você até pode gerar alguém, mas você ainda não está pronto para cuidar e investir na vida daquela pessoa, você não chegou na sua fase adulta espiritual. Então, a fase de juventude, ela é uma fase em que eu estou apto a gerar filhos, mas eu ainda não tenho maturidade, eu ainda não tenho uma responsabilidade para com as vidas, para gerar um filho espiritual e cuidar daquele filho espiritual. Porém, existe algo muito legal que é dito pelo João em relação à juventude espiritual e que eu gostaria de falar especificamente nessa noite para você sobre a juventude espiritual. O João, ele fala, eu escrevi para vocês jovens, e ele fala isso 2 vezes, ele diz, porque vocês venceram o maligno. Isso é algo muito legal. O jovem espiritual, ele vence o maligno. Isso significa, então, que em outras idades espirituais, as pessoas têm dificuldade na luta espiritual. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que chegou na juventude, ela compreendeu que existe uma luta espiritual e por causa da sua força, energia e tamanho, né, agora ele tem condições de lutar essa luta espiritual e não só de lutar essa luta espiritual, como vencer essa luta espiritual contra o maligno. Certo? Então agora nós vamos ler alguns textos que falam sobre essa questão da luta espiritual e de como o jovem espiritual vence o maligno. Nós vamos começar pelo texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Os irmãos vão colocar para você na sua tela aí. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Amém? É um texto conhecido que diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que interessante esse texto. Esse texto, ele faz referência exatamente a essa fase da vida em que o jovem espiritual está vivendo. Então, porque muitas vezes, veja bem, eu já ouvi esse texto sendo falado muitas vezes, porém, fora de um contexto maior que é necessário a esse texto. Eu já vi muitas vezes as pessoas dizendo assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente só precisa resistir ao diabo e ponto final. E não é isso que o texto está dizendo. O texto fala 2 coisas. Ele fala, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos fazer 2 coisas para que o diabo fuja de nós. Quais são essas 2 coisas que nós precisamos fazer? Primeiro, eu preciso me sujeitar a Deus. O jovem espiritual, ele descobriu a obediência.
Essa é uma chave que faz a mudança da infância espiritual para a juventude espiritual. E eu quero fazer uma ligação com a infância natural e a juventude natural. Por quê? Porque quando a criança está crescendo e ela não quer obedecer, muitas vezes os pais eles precisam submeter aquela criança à correção, à disciplina, para que a criança aprenda a obediência. E as crianças elas são muito rebeldes, né? Elas são difíceis de obedecer, elas brigam para não obedecer, principalmente quando é para fazer alguma coisa que elas não querem, obviamente. O jovem, ele já compreendeu um princípio de obediência que chega a um ponto em que, na verdade, você não precisa mais ficar corrigindo o jovem. É muito difícil você corrigir um jovem, porque apesar que também ele tem tamanho, né? É difícil. Mas o jovem, ele compreendeu esse princípio da obediência e ele começa a se tornar obediente agora porque ele compreendeu o princípio, não simplesmente porque ele tem medo de ser corrigido. Ele obedece porque ele entendeu que se ele não obedecer, ele vai ter uma consequência ruim para a sua vida. Então, existe aqui um princípio de sujeição. Algo muito legal que eu estava lendo a Bíblia esses dias, e algo muito legal que me veio à mente relacionado ao texto que nós estudamos no domingo. O texto que nós estudamos no domingo, Davi, ele foi atrás dos amalequitas que haviam saqueado a sua cidade, e Davi derrota os amalequitas, e no livro de 2 Samuel, começando esse texto não está lá, porque a gente não colocou, mas eu vou ler o texto de 2 Samuel para você, só para você entender do que eu estou falando. É algo muito interessante. 2 Samuel capítulo 1, versículo 1, fala, depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Davi, ele teve uma vitória sobre os amalequitas. Tem um mistério muito grande atrás desse negócio dos amalequitas. Eu falei no domingo que os amalequitas eles são a representação do próprio inimigo. Deus ordena que Saul elimine os amalequitas, isso está lá em 1 Samuel capítulo 15. Saul desobedece e Saul não extermina os amalequitas. Agora, aqui no primeiro capítulo de 2 Samuel, a gente vê algo muito interessante acontecendo. Saul, ele é morto pelas mãos de um amalequita, porque ele deveria ter derrotado os amalequitas, mas ele não derrota. E agora, os amalequitas são aqueles que causam, o amalequita é o que causa a morte do próprio Saul. Mas o texto começa falando que depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. E imediatamente depois aparece um amalequita falando que ele matou Saul. Saul não obedeceu, ele não derrotou o inimigo e ele sofreu pelas mãos do próprio inimigo. Davi era um homem obediente a Deus e começa o texto dizendo que Davi vem de uma vitória sobre os amalequitas. Você está entendendo? Como que o jovem espiritual chega à vitória sobre o inimigo? Em primeiro lugar, o jovem espiritual, ele aprendeu a obedecer a Deus. Crianças espirituais, eles são difíceis na obediência. Deus fala, Deus direciona, Deus fala de diversas formas. Deus fala até colocando o sinal do céu. Mas a criança espiritual, ela é difícil de obedecer, ela faz a sua própria vontade. Agora, o jovem espiritual, ele aprendeu o valor da obediência e ele começa a obedecer a Deus. Então, o primeiro ponto, para um jovem espiritual, ele aprendeu a obediência. E agora, diz, sujeitai-vos a Deus. Então, ele se sujeita a Deus. E a segunda coisa é resistir ao diabo. Então, como que é uma resistência ao diabo? O diabo vai tentar, de todas as formas, contra aquela pessoa, mas como ele é obediente a Deus, ele vai resistir ao diabo. E o que vai acontecer? O diabo foge. Como que lá o 1 João nos diz que o jovem, ele venceu o maligno, ele derrotou o maligno, porque ele aprendeu a obedecer a Deus e a resistir às investidas do inimigo contra a vida dele. Como que são essas investidas? Através de tentações, através de situações, através de pensamentos. Então, essas investidas do inimigo contra a vida do jovem espiritual,
elas são resistidas no poder do Senhor, de forma que agora o inimigo foge, e o inimigo fugir é, de fato, a vitória sobre o inimigo. Então, essa é a primeira coisa. O jovem espiritual, ele aprendeu a obedecer a Deus. Segunda, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 19. Os irmãos vão colocar ali de novo para nós. Está lá? Mateus 17, nós vamos ler do 19 até o 21. Que nos diz, deixa eu achar o meu aqui, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas essa espécie, ou essa casta, né, em algumas linguagens diz, só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Aqui, Jesus ele está falando com os discípulos, porque os discípulos tentaram expulsar o demônio de um jovem e não conseguiram. Então, Jesus chega e Jesus liberta aquele jovem, e depois os discípulos chamam Jesus de lado e perguntam para Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus, ele dá a primeira, porque muitas vezes a gente foca, nesse texto, a gente foca em uma palavra, né? Essa casta só sai com jejum e oração, mas Jesus não disse que esse foi o problema. Qual foi o problema de eles não conseguirem expulsar aquele demônio? Porque a fé deles era pequena. Ele fala, então, porque a fé de vocês é pequena. Eles tinham uma fé, eles, na verdade, quando eles foram expulsar esse demônio daquele jovem, eles não creram que poderiam expulsar. Por algum motivo que aconteceu no momento, não sei se foi por alguma coisa que o diabo falou, alguma coisa que aconteceu, mas eles não tinham fé que poderiam expulsar aquele demônio. Eu já contei para vocês a primeira vez que eu fui participar de um processo de libertação, muitas vezes, né? Muitas vezes a pastora falou. É que, na verdade, aqui, eu acho que eu só falei uma vez, é que a pastora já ouviu várias vezes, porque ela me acompanha em todas as pregações, em todas as cidades que a gente vai, e aí ela está cansada de escutar a história, né? Mas para você, eu vou contar hoje. Não, estou brincando. Eu tinha 14 anos de idade, e quando a gente foi, eu nem sabia exatamente o que era, eu já conhecia Jesus, eu já conhecia a palavra, mas eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre essa área da batalha espiritual, e eu não tinha fé, e eu afirmo a você que eu não tinha fé de chegar naquele momento e falar para aquele demônio, saia em nome de Jesus. E não só eu, meu amigo e todo mundo que estava ali, estava todo mundo perdido, sem ter fé de que aquela mulher poderia ser liberta, e sem saber direito o que fazer. Até que veio um pastor de uma outra igreja, e colocou a mão nela e falou, saia em nome de Jesus, ela foi liberta imediatamente. Porque falta fé. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós sabemos que estamos passando por uma batalha espiritual, e a gente fica sem saber direito o que fazer, e a gente fica falando, Deus, por favor, me ajuda, Deus, por favor, me protege. Eu não estou dizendo que nós não devamos pedir ajuda e proteção de Deus, mas a autoridade, ela está com você, para você dizer, saia em nome de Jesus. Mas essa compreensão dessa autoridade, ela requer uma certa maturidade espiritual. É a mesma coisa que eu pegar uma criança de 3 ou 4 anos e ela recebeu uma herança, uma conta bancária com 10 milhões de reais. Já pensou uma criança de 4 anos com a conta bancária de 4 milhões de reais? E eu chegar para essa criança, como uma menina, imagina uma menina, eu chegar com uma boneca muito bonita, e eu dizer assim, olha, você tem uma conta com 4 milhões de reais, mas eu posso te dar essa boneca, você quer trocar? O que a criança vai responder? Parece aquelas do fone, né? Você troca o seu carro novo por uma meia suja? Sim! Né? É a mesma coisa que, de repente, essa criança
ela trocaria uma conta de 4 milhões de reais por uma boneca? Possivelmente sim. Porque ela não tem noção do quanto vale essa herança. E ela trocaria por qualquer coisa, porque ela não tem a compreensão de tudo o que ela tem. Assim acontece com uma criança espiritual, ela não tem noção do tamanho da autoridade que está sobre ela a partir do momento que ela nasceu. Qualquer pessoa que tenha nascido no Senhor e é um bebê espiritual, tem toda a autoridade de Jesus sobre ela. Só que ela não sabe fazer o uso da autoridade de Jesus. A conta bancária está lá guardada, e a própria palavra fala sobre isso, que a criança, ela nada difere de um escravo, até que ela chegue à idade que ela possa assumir a herança. Então, a juventude é o momento em que você começa a ter noção do tamanho da herança. É quando você começa a ter noção das coisas que cercam. É o momento em que você entende o que é a autoridade de Jesus, e agora você começa a aumentar a sua fé, porque você começa a conhecer a realidade espiritual que cerca você. Então, um jovem espiritual, ele tem a sua fé aumentada. Ele não tem mais aquela fé de uma criança, mas ele tem uma fé de uma compreensão do mundo espiritual que o cerca, levando ele a ter uma fé para ordenar que os demônios saiam, e os demônios de fato vão sair, porque a palavra declara que o jovem venceu o maligno. Então, significa que a repreensão de Jesus em relação aos discípulos, de que eles não conseguiram, porque eles não tinham fé, essa não é uma verdade, não é uma realidade na vida do jovem espiritual. Ele tem fé suficiente para mandar os demônios saírem e os demônios obedecerem. E aí nós podemos ver isso acontecendo de forma mais prática no seio da igreja, no dia em que talvez você tenha um processo de libertação acontecendo durante o culto, ou em alguma visita, ou em alguma reunião de oração, que quando alguém cai, possesso de um espírito maligno, você vê que algumas pessoas se direcionam até aquele lugar para passar, para dar ordens ao inimigo que saia. E você vê ao mesmo tempo pessoas caminhando na direção contrária. Por quê? Porque estão com medo daquela situação e eles não querem fazer parte daquele momento, porque possivelmente eles não se sentem capacitados, ou talvez não têm fé, ou talvez até têm medo, mas isso denota ainda uma necessidade de crescimento espiritual, de chegar à fase jovem ou adulta, para você conhecer a autoridade que está sobre você e poder, de fato, trabalhar a libertação daquela pessoa. Porém, não é só isso, Jesus ele diz mais algumas coisas nesse texto. Então ele fala que o primeiro problema é a fé pequena, mas depois ele diz que aquela casta, quando ele fala de casta, nós precisamos entender o que significa uma casta. Eu lembro quando eu era criança, que falava-se muito, eu estudei isso na escola, isso nos anos 80, que na Índia eles viviam uma sociedade de castas, que era uma sociedade que se você nasceu filho de um jardineiro, você precisava ser jardineiro também, ou seja, você, na faixa social que você nasceu, você precisava permanecer naquela faixa. Hoje as coisas mudaram bastante, mas o que é uma casta? É uma faixa da sociedade. O próprio Paulo, depois, ele vai nos falar que existem principados e potestades, existe uma hierarquia no reino das trevas, e o que Jesus está dizendo é que aquela casta, ou aquele tipo, aquela espécie, ou aquela hierarquia espiritual, demoníaca, ela necessitava de jejum e oração. Aí vem o grande erro de muitos crentes. Porque o crente, daí, quando ele vai passar por um processo, nós vamos visitar aquele irmão, e aquele irmão lá, ele tem um problema com o espírito maligno. E aí, ele diz, quando que a gente vai visitar? Nós vamos visitar ele na sexta. Então, tá bom. Então, quinta-feira nós vamos jejuar e orar, para ir lá na sexta. E aí eles jejuam e oram um dia antes. Por quê? Porque a palavra diz que tem que jejuar e orar. E aí que vem o grande engano. Por quê? Porque ficou 10 anos sem jejuar e orar, mas antes de visitar, aí jejua e ora, achando que aquilo vai fazer muita diferença. E eu quero que você entenda que Jesus está falando aqui é uma vida de jejum e oração. O jovem espiritual, ele compreendeu o poder do jejum e da oração na sua vida diária. E aí ele constantemente, ele tem uma vida de jejum e constantemente ele tem uma vida de oração.
para quem tem uma vida constante de jejum e oração, chegou na sua vida, na sua fase de juventude espiritual, ele vai ter autoridade sobre os demônios porque ele tem uma vida constante de jejum e oração. Então, não é jejuar e orar só naquele momento que você precisa. Entenda? E por que jejuar e orar? A gente vai ter que fazer uma palavra só sobre jejum para você entender o que é o jejum. Mas eu quero que você entenda que jejum não é uma troca com Deus. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu vou jejuar pelo meu emprego. Eu digo para você que é inútil jejuar pelo seu emprego. Por quê? Porque se nós entendermos que jejuar move a mão de Deus em relação a alguma coisa, é muito forte o que eu vou dizer, mas eu vou dizer, é a mesma coisa que eu acender uma vela diante de alguma coisa e achar que aquela vela vai fazer alguma coisa. É uma troca. Eu jejuo e Deus faz o que eu quero. E o meu jejum, ele não muda Deus. Deus é o mesmo. O jejum, ele não muda Deus, o jejum, ele muda a mim. O jejum mata a minha carne e me amadurece espiritualmente, de forma que a minha fé cresça. E com uma fé fortalecida, eu possa passar pelas situações que estão diante de mim, ou até mesmo possa ordenar que determinados espíritos que estão me atrapalhando, que estão trabalhando na minha vida, saiam em nome de Jesus. Porque eu fui fortalecido na minha fé quando eu comecei a jejuar e mortificar a minha carne. Quando eu jejuo, eu mato a minha carne, e a gente viu na semana passada que matar a carne tem a ver com maturidade espiritual. Eu mato minha carne e espiritualmente eu sou fortalecido. Dessa forma, minha fé cresce, e com a minha fé crescendo, eu tenho uma maturidade maior, que é o problema que a gente viu aqui que está acontecendo, que Jesus diz que a fé deles é pequena. Então, nós precisamos jejuar e orar, não porque isso vai fazer alguma diferença, né, diretamente na batalha espiritual, mas o jejum e a oração aumentam a minha fé, que é, na verdade, o problema que levou os discípulos a não conseguirem libertar aquele jovem. Por que eles não libertaram o jovem? Porque eles não tiveram fé. E Jesus disse que eles precisavam jejuar e orar para que eles tivessem fé maior e pudessem, assim, então, libertar o jovem ou ordenar a qualquer espírito maligno que saia, e ele, na autoridade do nome de Jesus, sairia, porque há fé na autoridade do nome de Jesus. Amém? A terceira coisa, quer dizer, a gente falou então de obediência, falei de fé, e eu falei que o jejum e a fé estão ligados com, o jejum e a oração, perdão, estão ligados com a fé. Então, obediência, fé, e agora nós vamos ver o terceiro, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, então, nós vemos Paulo falando de mais algo que também está ligado com essa questão da vitória sobre o maligno. Paulo, ele fala que para nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Eu não vou poder falar de toda a armadura de Deus. Depois, talvez a gente faça, inclusive, uma série de pregações, a armadura de Deus, porque cada item da armadura é uma revelação de algo que você precisa passar a usar. Então, não é simplesmente ler, né, dizer, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados, o capacete, o escudo e toda aquela coisa. Não é simplesmente falar sobre cada um desses itens assim, de forma aleatória.
Cada um desses itens tem uma verdade espiritual e uma revelação para a sua vida que a gente ainda precisa aprofundar. Eu não vou aprofundar hoje, porque senão a gente não termina a pregação. Mas um dia a gente vai entrar numa série de pregações, a armadura de Deus. Aí nós vamos poder entrar em cada um dos itens. Mas o que o Paulo está dizendo é que nós precisamos vestir toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E aí o Paulo, ele fala, pois, ele está fazendo uma ligação, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra as autoridades espirituais do mal nas regiões celestes. Eu quero dizer para você que o jovem espiritual, ele se revestiu da armadura de Deus, mas algo muito importante na juventude espiritual é que o jovem espiritual, ele entendeu que a sua luta não é contra outras pessoas, mas é contra o inimigo. E isso é muito claro para mim quando você, é muito interessante, quando você acompanha o crescimento de crianças, você vai ver que na escola, por exemplo, é muito fácil você ter briga entre as crianças. As crianças brigam, e aquela coisa de bullying, né? De pegar o defeito do amiguinho e falar tanto, e aquela coisa toda. Mas essas brigas corriqueiras, esses empurra-empurra, belisco e não sei o quê, ele vai diminuindo conforme vai crescendo a idade daquelas crianças. Eles vão chegando na adolescência, na juventude, e eles vão deixando para trás essas briguinhas, e essas implicâncias, e essas intrigas infantis. A juventude espiritual é o momento em que você percebeu que o problema seu não é o amiguinho que está do lado. O problema seu é o inimigo que quer acabar com a sua vida. Então, a juventude espiritual é o momento em que você percebe que dentro da igreja, os conflitos, as fofocas, aquele mimimi, aquela coisa toda que fica, às vezes, atrapalhando o crescimento da igreja, você percebe que, quando alguém começa a falar isso, você diz, não, o problema não é aquela pessoa, não é esse irmão, não é aquele irmão, não é o problema, e você começa a perceber que o problema ele está acima disso, que são espíritos malignos, muitas vezes, agindo através de pessoas para criar confusões e para impedir o crescimento da igreja. E você começa a orar, não agora mais, não, aquela fofoca, eu vou orar para que aquele irmão lá se converta, para que aquele irmão pare de fofocar. Você entende que a luta é espiritual e você começa a orar, repreendendo espíritos malignos que agem nas famílias, que agem nas vidas das pessoas, que tentam trazer confusão dentro da igreja. E aí você começa a batalhar em um outro nível. Por que você vence o inimigo? Porque você entende que a tua batalha não é contra o teu irmão, mas é contra o inimigo. Enquanto você achar que a tua batalha é contra o irmão, você não vence o inimigo. É óbvio, você vai tentar travar uma batalha contra o irmão. Você nunca vai vencer a batalha contra o irmão. Por quê? Porque ele continua sendo irmão. Você pode brigar o quanto você quiser. É a mesma coisa que os meus 2 filhos, o João e a Cláudia, brigarem um com o outro. Eles podem brigar e pode passar 40 anos. Daqui 40 anos, a gente vai fazer uma festa no Ano Novo, no Natal, no nosso aniversário de 60 anos de casamento, né? E os dois vão ter que estar lá juntinhos. Eu ainda vou fazer os dois entrar de mão dada, né? Então, não tem como você fugir, seu irmão é seu irmão. Ele pode passar anos, mas ele vai continuar sendo seu irmão. E aí você quer bater uma guerra contra o teu irmão, você nunca vai vencer o inimigo enquanto você continuar focando no seu irmão. Por isso que o jovem vence o inimigo, porque ele passou a fase infantil de briguinha. Ele chegou a uma fase madura de entender que o problema ele está acima das briguinhas infantis. Amém? Agora, 4º ponto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver se vai dar tempo. Ah, dá tempo. Vai dar tempo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu vou ler o 9, eu acho que o 9 não está lá, mas eu vou ler o 9 também. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé,
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui o Pedro, ele também fala de algo que tem a ver com a luta contra o inimigo. E ele começa dizendo que nós devemos ser, olha só, estejam alertas e vigiem. Em outra linguagem, ele diz, sejam sóbrios e vigilantes. O jovem, ele não anda mais sem ter atenção. E aí voltamos para o exemplo da vida natural. Por que a gente precisa sempre levar as crianças até a escola e quando eles chegam na fase da juventude ou na fase da adolescência, eles começam a ir sozinhos para a escola? Porque eles aprenderam a vigiar ao seu redor. Mesmo assim, não é uma vigília, assim, né? Mas eles vigiam, por exemplo, você pode colocar um jovem para ir sozinho de ônibus ou até mesmo a pé ou de bicicleta para a sua escola, e ele sai de casa, ele vai para a escola, ele sai da escola, ele vem para casa. Mas você não tem coragem de fazer isso com uma criança de 9 ou 10 anos, ou até 11 anos. Muitas vezes a gente não tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque você sabe que eles são muito avoados. Ele está caminhando aqui, né, e vai atravessar a rua, de repente uma borboleta. Hã? O que houve, pastora? Hã? Ah. A pastora falou que alguns permanecem assim até depois de mais velhos, assim, né? Assim, que estão, passou uma borboleta, borboleta. Assim. Mas a criança é assim, a criança está caminhando e de repente algo chama atenção e ela começa a atravessar a rua olhando para aquilo, sem olhar para ver se tem carro, se tem alguém, ela tropeça, ela não presta atenção. Se bobear, ela até se perde. Porque ela não consegue chegar no caminho porque ela pegou a rua errada, porque encontrou um amiguinho. Uma vez, a gente teve um sério problema, porque a gente achou que a Rebeca tinha sido sequestrada. Porque chegou o horário de ela vir da escola e a Rebeca não apareceu. E ela vinha de ônibus, o ônibus pegava ela na escola e deixava ela na frente da nossa casa. E não apareceu a Rebeca, e o ônibus passou e não tinha ninguém, e a gente foi atrás do ônibus, conversamos com o motorista, fui de volta na escola, e fomos em todo lugar, e nada da Rebeca, e ela chegava às 5 horas, já era 6h30, e nada da Rebeca, e a gente já ligando na polícia, já estava super preocupado, de repente a gente estava na frente de casa, olhamos assim, uma quadra para frente, e a Rebeca vindo, caminhando, com uma outra criança e uma senhorinha. Aí assim, Rebeca, onde você estava? Ela tinha 6 anos. E ela assim, a minha amiga me convidou para ir na casa dela brincar, e aí eu desci do ônibus antes e fui brincar com ela. E ficaram lá brincando até 6h30 da tarde, sem avisar, sem nada. E a gente louco, achando que ela, pronto, sumiu minha filha. Né? Por quê? Porque criança é assim, ela não tem essa vigilância de estar atento ao que está acontecendo, é muito fácil de você enganá-los. Então, o jovem não, o jovem ele já é mais esperto, ele já está mais, ele vigia, e principalmente dependendo da realidade onde o jovem foi criado, ele é mais esperto ainda, né? Mais esperto que a gente, porque ele está sempre olhando para ver se tem alguém, se tem um perigo, se tem alguma coisa, ele sabe ir, sabe voltar, ele aprendeu a vigiar. Então, o que o Pedro está dizendo? Ele fala que para você não cair na cilada do diabo, você tem que estar alerta e vigilante. Agora que vem a questão espiritual. Muitas vezes vai acontecer uma situação com você e que a situação ela vai conduzindo você vai entrando na situação e quando você vê, você está envolto por aquela situação e aquela situação vai levar você a mentir. E você não percebeu. Quando você vê, você está no meio de uma mentira. Você está no meio de uma fofoca, você está no meio de uma intriga. Sabe aquela fofoca que de repente vem e você escuta e você fala para outro sem saber, e daí lá na frente assim, mas quem falou isso? Foi o Juarez. Hã? E aí você vai perceber que você entrou numa situação que você não precisava, porque você não vigiou. Porque quando aconteceu lá no início, se você tivesse cortado, você não estava agora no meio de uma confusão ruim para você. Então o que acontece? Você se deixa levar pelas situações do dia a dia, e quando você vê, você está no meio do pecado, e você nem percebeu. Porque você não vigiou.
Quem é jovem espiritual, ele está sempre alerta e vigilante para saber se aquela situação que ele está entrando não é uma situação que lá na frente vai trazer um problema para ele. E ele já corta a situação antes dela acontecer. Melhor do que você sair de uma situação ruim é não entrar na situação ruim. Então, o vigilante, ele não entra na situação ruim. Por isso que ele diz, sejam sóbrios, alertas e vigiem. Por quê? Porque o diabo está ao redor. E aí, se eu estou vigiando, ele não vai poder me pegar. Lembra que eu falei domingo que os amalequitas, eles atacavam no povo de Israel aqueles que iam ficando para trás, que eram os cansados, os doentes, né, aqueles que não estavam vigiando, sabendo, o pelotão está lá na frente. Não, mas daqui a um pouco a gente alcança eles, não dá nada não. Quando vê, os amalequitas iam e pá, pegava. Então, o diabo ele tá atento naqueles que não estão atentos. Então, nós precisamos vigiar e estar atento o tempo todo para saber, né, para conseguir perceber os momentos e as situações que vão nos causar dano. E a última, que é 1 João 2,14, foi o texto que a gente já leu, né, que é de 1 João 2,14, que ele fala exatamente que o jovem venceu o maligno, mas ele fala por que o jovem venceu o maligno no versículo 14. Ele fala, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. O último item é a palavra de Deus permanece na vida daquele que é jovem espiritual. O que significa que a palavra de Deus permanece? Significa que você, olha só, voltando agora, você aprendeu a obedecer. Lembra que eu falei lá no início que o jovem ele aprende a obediência? Quando você aprende a obediência, você não aprende a obediência para um momento. Obediência, ela é permanente. Então, quando eu aprendi a obediência em relação a alguma coisa na minha vida, eu permaneço naquela obediência e eu não me desvio mais dela. Quando, por exemplo, eu aprendi princípios de vida financeira em relação à oferta, em relação a dízimo, né, eu nunca mais me desviei disso. Porque foi uma palavra que ela veio na minha vida como uma revelação, eu entendi isso, e eu comecei a praticar isso, e eu sou obediente. E eu permaneci nessa palavra. Quando eu aprendi sobre oração, eu comecei a buscar a oração diária, e eu permaneci nessa palavra. Quando eu aprendi sobre família, eu constituí a minha família, eu sou fiel à minha esposa, eu aprendi sobre isso, e eu permaneço nessa palavra. Então, são palavras que vêm como revelação na minha vida e que eu pratico elas e eu não me desvio delas. Porque existem muitos crentes que não chegaram nessa fase de juventude, que eles vivem a palavra de Deus até um determinado momento, eles dão uma escapadinha e depois voltam, e aí continuam. Mas isso não é permanecer na palavra. Isso é ser instável na palavra. Permanecer na palavra é aquilo que você recebeu como direção de Deus, você decidir viver aquilo na sua vida 100%. Eu sempre falo nos discipulados, né, quando a gente vai fazer discipulado, eu sempre digo que eu não sou de ficar cobrando coisas das pessoas. A não ser quando aquela pessoa disse que ela recebeu de Deus, pastor, eu estava orando ontem e Deus falou comigo que eu preciso fazer isso. Daí essa pessoa tá vendida comigo. Por quê? Porque se ela ouviu de Deus, eu entendo que o meu trabalho como discipulador, como pastor, como alguém que está ajudando aquela pessoa, é ajudá-la a obedecer aquilo que ela recebeu como revelação. E aí eu vou para cima mesmo. Por quê? Porque Deus falou. Aí você entende que não é uma coisa que o Juarez falou que ela deveria viver, mas é uma coisa que Deus falou que ela precisava viver e eu só estou ajudando ela a viver aquilo realmente. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, quando nós recebemos ela como revelação de algo que nós precisamos fazer, eu preciso permanecer naquilo. Eu não posso simplesmente decidir, esse mês eu faço, no mês que vem não. Hoje eu estou um crente bênção, amanhã não. E essa é uma atitude infantil. Não é assim que as crianças fazem, as crianças decidem algo, mãe, eu vou fazer isso todo dia. Ela faz um dia. No outro dia ela nem lembra mais que tinha prometido. Por quê? Porque ela é instável. Ela nem lembra das promessas que faz. Mas o jovem não. O jovem ele já tem ciência que ele precisa permanecer em algumas atitudes. Então o jovem espiritual, ele permanece naquilo que foi lhe revelado da palavra
e ele não se desvia daquilo. E por isso que ele é forte. Porque eu sempre digo, queridos, que alguém que tem, assim, que vai crescer, que vai se dar bem, que vai ser alguém que vai se destacar na vida espiritual, que é alguém que vai receber muitas bênçãos, é aquela pessoa que não negocia princípios. O que são os princípios? Princípios são verdades reveladas a partir da palavra para a minha vida, que Deus quer que eu siga. Quando eu entendo isso, e eu começo a formar os princípios da minha vida, e eu não negocio esses princípios, eu não saio deles, eu não desvio deles, aí eu estou dizendo assim, ó, eu sou uma pessoa forte, na qual a palavra permanece e que vence o inimigo, porque o inimigo, o trabalho dele é tentar nos fazer sair fora da palavra da verdade. Se eu vivo a verdade, se a palavra de Deus permanece em mim, é óbvio que eu serei forte, o inimigo vai tentar fazer eu sair dessa palavra, mas se eu estiver fechado naquela palavra, o inimigo não terá chance. E aí o inimigo vai fugir, porque ele percebe que não adianta ele ficar insistindo na sua vida. Agora, aquela pessoa que dá abertura para o inimigo, ele está cheio sempre de tentações e de situações e de um monte de coisa, e ele vive assim, constantemente ele enfrenta derrotas, porque ele não consegue permanecer firme na palavra, ou até mesmo nas decisões que ele tomou. São pessoas que constantemente tomam decisões. Não, a partir de amanhã eu não falho mais nisso, mas daí amanhã mesmo ele já falha, porque ele não consegue permanecer na palavra. Ele ainda vive uma infância espiritual. A juventude espiritual, ele entendeu o poder da palavra e ele começa a colocar colunas da palavra na sua vida que vão guiar a sua vida para sempre. Então, uma coluna você não mexe, se você mexer na coluna cai tudo. Então você começa a descobrir verdades da palavra que se transformam em colunas na sua vida, de forma que você começa a viver e construir algo muito grande, porque você colocou colunas muito fortes, sustentações muito fortes na sua vida. Amém? Então, nós falamos sobre o recém-nascido, falamos sobre a infância, falamos sobre os sinais da infância e hoje falamos sobre a juventude espiritual e quais são os sinais da juventude espiritual. Espero que possa ter edificado a sua vida através dessa palavra e na semana que vem nós ainda vamos continuar no mesmo tema e vamos falar agora sobre a fase adulta espiritual. A fase adulta espiritual ela é muito interessante porque ela fala agora a mesma coisa como nós, né? Toda criança, todo jovem, ele sonha no momento que vai ser adulto. Por quê? Porque tem maior independência, tem maior responsabilidade, né? Agora forma família, tem filhos, né? Ele assume papéis que o jovem e a criança não podem assumir. E também, quando você chega na fase adulta, você tem acesso à herança. O que é essa herança que a Bíblia fala? O que é esse negócio de herança que a Bíblia fala? Como que isso funciona? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e tentar entender um pouquinho mais aonde nós queremos chegar. Então, nós queremos chegar na fase adulta espiritual, amém? Todos nós queremos ser espiritualmente maduros. E a Bíblia fala exatamente sobre isso. E nós vamos ver, então, quais são os sinais de alguém que é maduro espiritualmente, né, para que nós possamos saber aonde nós queremos chegar, caso não tenhamos chegado ainda na maturidade espiritual. Amém? E eu quero orar com você, encerrando o nosso culto top. Pai, eu quero pedir sobre a vida desses irmãos que estão ouvindo a pregação agora nas suas casas e pedir que haja uma revelação da Tua palavra sobre a vida deles em relação ao crescimento e maturidade espiritual que eles precisam experimentar. Nós sabemos que existem muitas pessoas que ainda experimentam algumas características de infantilidade espiritual. E nós queremos pedir que elas possam abandonar essas características, assim como Paulo declara que quando era menino pensava como menino, mas ele abandonou as coisas características de menino para viver a maturidade. Que nós possamos alcançar essa maturidade, abandonando essas características infantis que nos cercam muitas vezes, para que sejamos uma igreja madura, para que sejamos uma igreja espiritualmente adulta, ser pronta para gerar filhos, multidões de filhos, para que tenhamos responsabilidade e maturidade para cuidar desses filhos e nutri-los, para que eles sejam também maduros e alcancem a estatura do teu Filho Jesus. Nós queremos pedir isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero convidar você, nós temos amanhã a nossa célula, também temos na quinta, a célula Resgate,
E no sábado temos a célula Renovo e a célula Dínamos. Domingo nós temos o culto às 18 horas. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, né? O nosso querido irmão Everton, ele fez um desafio. Se nós chegarmos a 500 inscritos no nosso canal, ele vai fazer algo muito legal na sua barba. De fato, assim, é um desafio, né, para a gente poder chamar a atenção de alguma forma, né, principalmente os jovens, né, que ele é o líder da nossa GR, para nós chamarmos mais pessoas para o canal. Por que nós queremos pessoas inscritas no canal? Qual que é a relevância disso? Eu não sei se você já percebeu, quando nós fazemos uma pregação nova, e eu lanço a pregação lá no nosso canal, ele manda uma notificação para todas as pessoas que são inscritas. Então, nós podemos mandar uma mensagem, mudar uma palavra, e às vezes aquela pessoa que está inscrita está precisando de uma palavra naquele momento, e de repente Deus usa o nosso canal como um canal de bênção na vida daquela pessoa, para levar essa palavra através da internet. Então, convide as pessoas para se inscreverem no canal, e mande para os seus amigos, para os seus familiares, né? Peça para as pessoas se inscreverem, para que as pessoas possam receber essas notificações e, de repente, começarem a ser impactadas pelas palavras que estão sendo pregadas aqui no culto top, no culto de domingo, na nossa célula de quarta, na nossa reunião de oração segunda, né? Nós estamos compartilhando palavras do Senhor e, de repente, essa pessoa que você vai pedir para se inscrever no canal, ela vai ser abençoada através disso. Então, compartilhe também o nosso canal, peça para as pessoas se inscreverem, vamos fazer um esforço para divulgar este canal da igreja, que é um canal de bênção na vida das pessoas, amém? Eu conto com a sua colaboração e Deus abençoe a sua vida, uma excelente noite, uma excelente semana, nos vemos no domingo no nosso culto e Deus abençoe você, no nome de Jesus, amém.